Muito bem, estamos nós aqui mais uma vez para a nossa live diária, todos os dias à meia-noite. Estamos entrando no ar para trazer uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. E durante esse período, nós já estamos aí com 10, 12 lives gravadas. Eu tenho visto que Deus tem abençoado muitas pessoas. Muitas pessoas têm me mandado depoimentos que têm sido abençoados. Alguns estão me pedindo oração. E eu estou orando por cada um que está pedindo oração. Porque eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que liberta. Eu creio em um Deus que transforma. E com certeza, se você crer nesse Deus que não mudou, que a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, com certeza você vai alcançar a sua grande vitória. Com certeza a bênção de Deus vai te alcançar e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado na sua vida. Eu lembro que certa vez eu estava indo para uma marcha para Jesus, era um evento que estava acontecendo no Gama. Eu sou morador do Gama. Só que nesta época eu morava na Santa Maria. E eu saí da Santa Maria no intuito de participar dessa cruzada evangelística. E eu lembro que em frente ao estádio Bezerrão, em frente ali ao Gama Shopping, estava tendo uma concentração de muitas pessoas para participar desse evento, dessa marcha para Jesus. E eu vi em cima do trio, do palco, do palanque, eu vi um rapaz cantando, um negão. Hoje ele é meu amigo, o Celso, aqui. Eu tenho ele aqui no Facebook. E ele cantava com muito gosto aquela música do Davi Sasser, Restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu. Já conhece, né? Já ouviu? E eu, a partir daquele dia, eu não fui chamado para cantar, não fui chamado para louvar. O meu ministério é o ministério da palavra. Mas a partir daquele dia eu comecei a cantar esse hino muitas vezes. Eu ganhei um CD. Desse Ministério Apacentar, Davi Sasser. E eu ficava ouvindo, sempre ficava ouvindo aquele louvor de restituição. Que Deus iria restituir tudo aquilo que nós havíamos perdido. E nessa noite, nesses primeiros minutos aqui do mês, do dia 4, nós já estamos na segunda-feira, nós já estamos no mês de junho, segundo semestre. Eu quero falar sobre a restituição. A restituição. Quem sabe você está me assistindo aí agora, precisa de uma restituição. Algo que você perdeu e que você precisa resgatar novamente. Porque segundo o dicionário, restituição, restituir, significa devolver, significa repor, fazer voltar, retornar, compensar, ressarcir. Tudo isso significa restituição. Ou seja, Deus tem poder para trazer de volta aquilo que nós perdemos. Aquilo que pertencia a nós e que por algum motivo nós deixamos escapar e não pertence mais. Existe um texto aqui da palavra do Senhor que está em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 25. Joel capítulo 2, versículo 25. Diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador,
o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. A minha intenção aqui nessas lives não é pregar, eu quero apenas trazer uma reflexão. Mas eu quero falar aqui rapidamente o contexto histórico do povo de Israel. O povo de Israel, ele era um povo que foi escolhido para que todas as outras nações pudessem olhar para Israel e servir a esse Deus. Só que esse povo de Israel, ele começou a cair em pecado, em reincidência. E lá atrás, Deus levantava os patriarcas para que os patriarcas pudessem clamar a Deus e trazer esse povo novamente para a presença do Senhor. E o povo voltava. Mas imediatamente, quando os patriarcas morriam, o povo caía em pecado novamente. Isso aconteceu com vários. Aí Deus então vai para o período dos juízes. Acontecia a mesma coisa. Deus levantava um juiz no meio da nação de Israel. O povo clamava a Deus, o juiz clamava a Deus, o povo pedia perdão, o povo voltava para o Senhor, mas quando o juiz morria, o povo caía em reincidência. O período do juiz se passou, veio então o período da teocracia. Juntamente com a monarquia, Deus começa a levantar reis para que o povo pudesse voltar à presença do Senhor. E a teocracia divina, juntamente com a monarquia pessoal, anda muito bem. Deus levanta então Davi. Davi é homem segundo o coração de Deus. Davi foi o primeiro rei de Israel. Só que Davi, diz a Bíblia que ele sai do trono, entra seu filho Salomão, porque eu já disse aqui em alguma das lives que quando o pai deixava o trono, quem assumia era o filho. E Salomão então assumiu o reinado de Israel, mas a Bíblia diz que ele deixa o reinado, entra Roboão, filho de Salomão, um homem muito corrupto, um homem que começou a fazer as coisas de forma desagradável ao Senhor. E aí Deus então resolve separar o reino. Teve o reino do norte, teve o reino do sul. E esse povo começou a fugir da presença do Senhor. Aí Deus levanta os profetas menores, profetas maiores. E aí Deus começa a tratar com esse povo. Aqui, profeta Joel, um dos profetas menores, o fundo histórico aqui, disse que esse povo de Israel estava longe da presença do Senhor e começou a se distanciar de uma forma muito grande da presença de Deus. Se você começar a ler o livro de Joel, tem 3 capítulos, 73 versículos, você vai ver que esse povo estava simplesmente numa situação caótica. Olha só o que diz aqui o versículo 8 do capítulo 1 de Joel. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor e a oferta de manjares e libação. O sacerdote, ministro do Senhor, estão enlutados. Estado de luto. Pano de saco era usado como roupa no período de luto ou de protesto social. Esse era o pano de fundo, o contexto de Israel. E aí o que acontece? Se você começar a ler aqui, no versículo 11, diz: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vianteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A videira se secou, ou seja, uvas. A videira, o vinho se secou. A figueira se murchou, figo. A romeira também, a romã. E a palmeira e a macieira, que é uma árvore frutífera. Todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdote,
Vai, ministro do altar, vinde, ministros do meu Deus. Eu não tenho tempo aqui, eu quero só apenas trazer uma reflexão, não é pregação. Mas se nós começar a ler todos os versículos aqui de Joel, no capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver que o povo precisava de uma restituição. Volto a repetir, restituir é devolver, é repor, fazer voltar, é ressarcir, é retornar, é compensar. Esse povo precisava de uma restituição. Então, o que nós aprendemos aqui? Para que a restituição possa acontecer, é necessário que se faça um clamor. De repente, você precisa de uma restituição. Você tinha um casamento abençoado, hoje você não tem mais esse casamento abençoado. Você tinha uma vida sentimental abençoada, hoje a sua vida sentimental vai de mal a pior. Você tinha uma situação financeira estável, uma situação financeira tranquila, resolvida. De repente, hoje você não tem mais esta vida financeira tranquila. De repente, você tinha uma saúde perfeita e, de repente, hoje você não tem mais esta saúde perfeita. Você precisa de uma restituição. O povo de Israel precisava de uma restituição. Joel começa a clamar por esse povo. Então, para que aconteça uma restituição, é necessário que se faça um clamor. O que Joel fez? Joel começou a clamar. Ele diz aqui, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. Olha só, não tinha mais comida no pasto. E a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos no deserto. Não tinha comida para o boi, não tinha comida para a vaca, não tinha mais pasto, não tinha mais árvores, tudo tinha se queimado, tudo tinha se acabado. A situação estava caótica. Então, a Bíblia diz que Joel começou a clamar, a buscar a Deus. Ele começou a clamar, ele começou a interceder, ele começou a buscar o Senhor, ele começou a bradar, a implorar, a rogar, protestar, gritar. Oração é uma coisa, clamor é outra coisa. Clamor é aquilo que sai da alma, do coração. Você clama a Deus, sai do fundo da sua alma e você fala assim: Deus, só tu podes mudar esta situação. Deus, restitui meu casamento. Deus, restitui minha vida sentimental, financeira, familiar, profissional, espiritual. E você começa a clamar a Deus. Já falei aqui que nós temos que ter um particular com Deus, como Jacó teve lá no Val de Jaboque. Já falei aqui em uma das noites. Então, quando você começa a clamar a Deus, quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a interceder, Deus então começa a te ouvir. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você começar a clamar, Deus vai começar a te ouvir. A Bíblia diz, irmãos, que ele começou a clamar a Deus. Ele começou a buscar ao Senhor. Ele clamou a Deus. E aqui, Deus falou o seguinte: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus falou para Joel: eu vou restituir-vos-ei todos os anos que foram massacrados.
eu vou restituir. Nessa noite, creia, Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Basta confiar em Deus. Basta confiar no Senhor. De repente você tinha uma família abençoada, uma casa tranquila, e você perdeu esta família. De repente você tinha paz, e hoje você não tem mais paz. Você não tem mais paz. Eu estava agora há pouco assistindo o Fantástico, e eu vi aquele Casagrande contando a sua luta pela dependência química, e ele contando que chegou um momento que ele ia contratar um matador de aluguel, ia levar para um local, e ele ia pedir aquele matador de aluguel que pudesse matá-lo. Ia dar fim na sua vida. Tamanho era o estado deplorável que ele se encontrava. Muitas pessoas falam que ele não está liberto, que ele continua na vida da dependência química. Eu quero acreditar que ele se recuperou, está tendo força para se recuperar, e que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que Deus possa dar a vitória para ele. De repente você é um dependente químico, tinha uma vida abençoada, mas é um dependente químico e precisa de uma restituição, voltar à saúde que você tinha. De repente você está acabando a sua vida no álcool, nas drogas, na prostituição, no adultério. Deus tem poder de restituir a sua vida, te perdoar, e entregar para você aquela vida de bênção que você vivia e que hoje você não vive mais. Deus pode restituir a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Faça um clamor a Deus. Clame ao Senhor. E Deus pode abençoar a sua vida. Quando você clamar, lembre-se, você está clamando a um Deus que pode te ouvir. Não é um Deus morto, não. É um Deus vivo, que pode te ouvir e que pode te entregar a grande vitória. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Que tenha uma segunda-feira abençoada. Comece bem o seu dia. E que a glória de Deus recaia sobre você. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.